Certo, caros estudantes, vamos continuar com os estudos relativamente a fatoriais e na simplificação de fatoriais, certo? Então, o tema que eu proponho novamente é a simplificação de fatoriais. Vamos simplificar fatoriais, não é? Expressões numéricas que contenham fatoriais. Vamos fazer essa simplificação e vamos mostrar como é que são os seus resultados. Pronto. Então, a minha base são os exercícios típicos do ensino secundário, do ensino médio e ensino superior de algumas faculdades, tá bom? Então, podemos ir isso. Então, hoje vamos trabalhar com simplificação de fatoriais. Então, vou colocar aqui. Pronto. Então, vamos aqui. Vou colocar uma expressão muito famosa em exames da 12ª. Então, 7 fatoriais. Peço que primeiramente nós possamos, o estimado estudante possa resolver, pausar o vídeo, fazer a resolução e comparar com o final do cálculo que será efetuado nesta aula, não é? Então, vamos a isso, estimado estudante. Então, nós temos aqui uma situação em que temos 6 fatoriais mais 7 fatorial dividido por 7 fatorial, não é? Então, o que a gente vai fazer? Devemos analisar ou tentar simplificar essa expressão. Nós podemos, sim, encontrar os 6 fatoriais. Pode fazer? Sim, podemos. Podemos encontrar o 7 fatorial? Sim, podemos. Mas o 7 fatorial? Sim, podemos. Metemos tudo num cálculo e simplificamos. Não há problemas. Mas que tal pensarmos de uma forma inteligente e simplificar da forma mais simples possível? Certo? Eu peço que nesse vídeo a gente tente fazer exatamente isso. Porque nos dará a pensar de forma mais inteligente e mais eficaz. Vamos a isso? Perfeito. Então, prontos. Para que possamos efetuar a simplificação deste fatorial, nós simplesmente devemos analisar qual dos fatoriais é o mais pequeno. Então, como podem ver, o fatorial mais pequeno é o 6 fatorial, certo? Então, vamos reduzir os mais grandes ao mais pequeno. Então, reduzimos o mais grande ao mais pequeno. Teremos aqui 6 fatoriais. Então, teremos 6 fatoriais, não precisamos, mas este é grande, então reduz ao mais pequeno. 7 vezes 6 fatorial, certo? 7 fatorial podemos reduzir até o mais pequeno. Temos aqui 7 vezes 6 fatorial, certo? Então daqui nós combinamos que podemos fazer a evidenciação dos termos comuns ou termos iguais. Então notamos que no numerador temos o quê? Uma ligação dos termos com base na soma, então é possível fazer uma evidenciar os termos comuns. No numerador, no denominador temos o que é uma multiplicação, não há necessidade, pois os números estão intrinsecamente ligados pela multiplicação, não há necessidade. Então, possamos efetuar isto, a evidenciação no numerador. Bora isso? Vamos. Então, vamos aqui, termo comum, então 6 fatorial. Então combinamos que teremos o 6 fatorial, que fica nada. Eu não sou nada, será 1 e não 0. Então teremos 1 mais, tira o 6 fatorial, ficamos com 7 fatorial. Então 7 vezes 6 fatorial, então vamos retirar o 6 fatorial. Então podemos colocar em ordem crescente. Então 6 fatoriais vezes 7 fatoriais. Lembrando que a multiplicação é comutativa. Porém, não há nenhum problema em mudar a ordem. Então, simplesmente só podemos simplificar 6 fatoriais e 6 fatoriais. Então, que resultado se obtém? Obtemos aqui 1 mais 7, temos 8, 7, 7. Então, já está a simplificação. Exato? Nós temos 8 sobre 7. Então, temos a simplificação já pronta. Outra pergunta que eu tenho recebido é exatamente a seguinte: para aqueles casos em que temos n, como é que vamos efetuar? N mais 1, n mais 4. Eu digo da mesma forma que a gente faz para números. Se nós tivermos aqui 8 fatoriais, como é que reduzimos 8 fatoriais? Reduzimos fazendo o seguinte: 8, começamos pelo próprio número, seguida o seu termo que o antecede, 7, seguida 6, seguida 5, segue 4, segue o 3, segue 1, paramos.
Quando tivermos o n fatorial, podemos seguir a mesma ordem. Primeiro temos o n, de seguida retiramos 1 para ficar na forma decrescente, ficamos com n menos 1, de seguida ficamos com n menos 2, de seguida n menos 3, não é? Continuamos em multiplicação até um certo fator que vai conter o elemento k e onde vamos parar. E atenção, onde paramos sempre colocamos o que? O ponto de exclamação. É o mesmo que está a fazer exatamente aqui no 8. Temos o que? 8 fatorial será igual a 8 vezes o próximo número será 8 menos 1. Veja só, n menos 1, 8 menos 1, 8 menos 1, quanto é que dá? Dá 7. Seguindo, 8 menos 2, 8 menos 2, quanto é que dá? Dá 6. Seguindo, 8 menos 3, 8 menos 3, quanto é que dá? 5, está aqui. Seguindo, 8 menos 4, 8 menos 4, quanto é que dá? 4. Seguindo, 8 menos 5. Então, vezes, vou continuar deste lado, vezes, entendam que o vezes aqui é o este aqui, 8 menos 5, tenho 3. Opa, saltei o número 2 aqui, vezes 1, certo? Então teria 8 menos 6, 2, está aqui o 2, vezes 8 menos 7. Pronto, eu não posso chegar no 8 menos 8, mas podemos fazer isso. 8 menos 8, pronto, fatorial. Se eu for a continuar, terei 8 menos 9. 8 menos 9 resulta num termo que não é natural, logo não dá para continuar. Então é exatamente isso. Nós, se tivermos aqui n fatorial, reduzindo, menos 1, n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos k. Eu então de seguida vou mostrar como é que podemos fazer outras reduções, certo? Então, prestem muita atenção. Vamos pegar mais uma folha aqui, então colocamos, prontos. Então, nós se tivermos aqui, por exemplo, n mais 4 fatoriais. Como é que podemos fazer a redução? Muito simples. Podemos reduzir, eu vou usar uma caneta vermelha para diferenciar. Eu vou usar aqui, primeiro começo com o próprio elemento, n mais 4, vezes, seguindo, do 4 desce para 3, n mais 3, vezes, seguindo, desce para 2, n mais 2, seguindo, n mais 1, depois de 1 vai para 0, vai ficar o que é n somente, n fatorial, que será n mais 0, mas n mais 0 dá-nos n, não é? Então, podemos aqui novamente, podemos ter o n menos 1 fatoriais, queremos reduzir até n menos 3, então vamos fazer n menos 1, primeiro é o próprio número, n menos 1, segue o n menos 2, estamos a contar na forma decrescente, lembrando que nos números negativos, o maior deles é aquele que é menor em módulo, quer dizer, números negativos, o mais grande é o mais pequeno. Então, temos n menos 1, segue n menos 2, depois segue aqui n menos 3. Paramos aqui, fatorial. Então, sempre onde formos a parar, vamos colocar o que é o fatorial, pois sabemos que o n é um número que nós desconhecemos, então isso pode continuar até, vamos a ler, certo? Suponha, por exemplo, que tenha uma expressão na seguinte forma. Vamos colocar n mais 1 fatoriais sobre n fatoriais. Como é que vai efetuar a simplificação? Então, como havia dito anteriormente, nós para efetuarmos a simplificação, nós analisamos no fatorial mais pequeno. Agora pode surgir a pergunta, Gustavo, temos n mais 1 e temos n. Como é que vai ser, ou como é que vamos descobrir o termo menor ou o termo maior? Certo? Qual é o maior, qual é o menor? Eu sempre dou uma sugestão simples, escolha qualquer valor para o n, desde que seja natural, não é? Escolha, por exemplo, n sendo 4. Se eu escolho n sendo 4, então essa expressão teria o quê?
4 mais 1 sobre 4. Eu consigo notar que terei 5 sobre 4. Então, o termo de cima é o maior em relação ao termo de baixo. Simples que nem isso. Posso fazer isso para todos. Pode fazer para todos, não é? Desde que tenha em mente e saiba identificar qual é o termo maior e qual é o termo menor. Entre n-1 e n-2, qual é o termo menor? É o n-3, está claro. Menos 3 é menor que menos 1. Entre n-1 e n-3, qual é o maior? É n-1. Menos 1 é maior que menos 3. Estes dois elementos, o maior é n mais 1, o menor é n fatorial. Então, o que vamos fazer? Vamos reduzir o maior até o menor, certo? Se eu for reduzir o n fatorial, em nenhum momento chegarei a n mais 1, mas se eu for reduzir n mais 1 fatorial, sim, posso conseguir chegar ao n fatorial. Então, posso fazer a redução simples. Vamos a isso. Então, vamos traçar aqui. Então, vamos reduzir o termo n mais 1 fatorial. Então, teremos n mais 1 vezes n fatorial sobre n fatorial. Então, de seguida, está em multiplicação? Sim. Podemos fazer o que? Tchan, tchan, o corte. Então, e obtemos o resultado deste lado. Opa! Vou colocar aqui o resultado. Ficamos com n mais 1. Simplesmente simplificamos este e este, então o resultado é n mais 1, sem muito cálculos. Podemos analisar mais uma expressão? Sim. Não é? Podemos analisar exatamente esta aqui. Pede-nos para simplificar a expressão n menos 1 sobre n fatorial. A pergunta é, entre n menos 1 e n fatorial, qual é a expressão mais pequena? Ou qual é o fatorial mais pequeno? A resposta para este é que o fatorial mais pequeno neste cálculo seria exatamente o n menos 1, não é? Se escolhermos um valor de n4, teremos 4 menos 1, 3, aqui ficaria 4, então 3 é menor do que 4. Então, simplesmente, vamos reduzir o maior até o menor. Então, vamos a isso. Então, teremos aqui outra fração. Este aqui é o menor, não é reduzido, continua n menos 1 fatorial. Aqui teremos n, então continua n, se segue n menos 1 fatorial. Depois vamos simplificar, então efetuamos o corte n menos 1 com n menos 1. Qual vai ser o resultado? O resultado vamos obter aqui 1 na parte de cima. Cortamos tudo, não pode ficar 0. Então ficamos com 1 sobre n. E pronto. Então podem sugerir mais conteúdos para só resolver isso mais simples, né? Então no próximo vídeo eu vou colocar esses mais fortes para podermos resolver, certo? Bons estudos, façam a sua subscrição, coloquem um like, que isso nos dá mais alegria. Obrigado.